Olá, seja bem-vindo ao curso de R para Atuária e Contabilidade, aula 8, Visualizações de dados com ggplot, parte 1. Nesta aula aprenderemos como criar gráficos univariados a partir do pacote ggplot 2. Então, o conteúdo desta aula será basicamente criar gráficos de barras, histogramas e gráficos boxplot. Tá? Então, vamos criar gráficos referentes a esses três tipos. E antes de criar os gráficos, a gente precisa instalar, e carregar o pacote ggplot 2, assim como o pacote dplyr. Tá? Então, para instalar o pacote ggplot 2, você vai utilizar o comando install.packages, entre aspas, coloque ggplot 2. Como eu já tenho instalado, eu não preciso fazer esse tipo de procedimento. Então, você pode ir diretamente para, quem já tem instalado, pode ir diretamente para library ggplot 2. Em seguida, carregue o pacote dplyr, dplyr, e o pacote magritte-r. E aí a gente vai carregar os pacotes ggplot, dplyr e magritte-r. Em seguida, vamos utilizar a base dados_pens.rds, a qual já foi utilizada em aulas passadas, diz respeito aos dados de participantes de plano de previdência, tá? Ela possui as seguintes informações: sexo, idade, estado civil, quantidade de dependentes, carreira, tempo de serviço e a base de cálculo anual. Então essa base de dados já está disponibilizada no GitHub, no repositório deste curso. E você pode acessar na descrição deste vídeo. Então, vamos fazer a importação desses dados. Eu vou chamar de df, tá? Isso vocês já estão acostumados, df. Vou usar a função readRDS, para fazer a importação de dados no formato RDS, tá? Então, fiz a importação, os dados já estão importados, 749 observações, e agora a gente pode visualizar, as primeiras 6 observações. Então, vou utilizar aqui a função head, e ela vai me mostrar aqui as 6 primeiras observações, os 6 primeiros participantes. Então a gente verifica que nossa base está já estruturada, certo? Se você quiser visualizar a estrutura, o formato de cada variável, a gente pode utilizar a função str, e o dplyr também nos fornece uma função chamada glimpse, tá? Ela é um str mais limpa, e mais fácil de ser interpretada. Então verifica que a gente tem 749 linhas, 8 colunas e as variáveis lá descritas nesta tabela, como eu mostrei anteriormente, tá? Isso aqui já foi estudado, então basicamente é ela que vamos utilizar, tá? Sendo que antes de iniciar as visualizações, eu quero ensinar a vocês uma função chamada case_when do pacote dplyr, qual pode ser empregado quando você deseja criar várias categorias, a partir de dados quantitativos. Então, uma vez foi perguntado que, professor, seria possível você criar uma variável que fosse a faixa etária, por exemplo, entre 20 e 29 anos, entre 30 e 39 anos, entre 40 e 49 anos? Sim, é possível. Então, você utiliza essa função case_when, ela vai receber o quê? Ela vai receber um filtro, uma condição. Então a gente poderia colocar a idade entre 20 e menor que 29 anos, maior ou igual a 20 e menor ou igual a 29 anos, tá? Seguido de til, o símbolo til, que seria representando que vai receber que tipo de categoria, A categoria, no caso, seria o texto, e aí a gente vai colocar entre aspas o texto entre 20 e 29 anos, tá? E aí a gente vai separar isso por vírgula, realizando as outras categorias, tá? Então a gente vai iniciar, tá? A gente chama df, certo? E dentro da função mutate a gente vai criar faixa etária, vai receber case_when, tá? Então a gente vai colocar, se a idade estiver entre 20, e 29 anos, tá? Vai receber, aí o receber é pelo til, a categoria 20-29 anos, vírgula, essa é a primeira. O segundo filtro, se tiver entre 30 e 39 anos,
isso vai receber 30 para cima, 39 anos, tá? Se a idade estiver entre 40 e 49 anos, receberá 40, né, tracinho, 49 anos, tá? E assim sucessivamente, entre 50 e menor ou igual a 59 anos, né, vai receber a categoria 50 para cima, 59 anos. Se a idade estiver entre 60 e 69 anos, tá, vai receber a categoria 60 tracinho 69 anos. Por fim, né, porque a idade máxima está entre 70 e 79, vai receber 70, tá? E idade menor ou igual a 79 anos, receberá a categoria 70 tracinho 79 anos. Se tivesse outra categoria, você colocaria, tá? Então, nesse caso, mostrar aqui que foi criada a variável faixa etária, tá? Descrevendo aqui a categoria. Veja que essa pessoa está na categoria entre 70 e 79 anos e ela tem 76 anos, tá? A menor idade está entre 20 e 29 anos, então a gente não tem nenhum problema aqui de deixar algum caso fora das categorias. Então eu vou salvar isso, né, em DF, tá? E aí a gente pode visualizar aqui a estrutura novamente, DF, tá? Glimpse, né? E a gente verifica que a gente tem a variável faixa etária, que é um caractere, e as suas características, né? As suas informações, tá? Então isso aqui é muito útil se você quiser criar, por exemplo, pirâmides etárias, que veremos na aula número 9. Ou então se você quiser estudar de forma entre faixas, que é algo mais categorizado, melhor do que você trabalhar com dados como variáveis quantitativas quando você tem poucas observações, tá? Então, beleza. Vamos salvar essa base porque ela será utilizada em outras aulas, né? Então, vou salvar isso aqui, save RDS, né? E vou chamar, tá, de dados pens underline vis .rds, né? Vai salvar no meu diretório, já está aqui já, certo? Então, tudo certo, né? Vamos partir agora para o pacote ggplot2. Então, como é que ele funciona? Ele está baseado na gramática de gráficos, conceito desenvolvido por Leland Wilson, tá? Mas o pacote em si foi desenvolvido por Hadley Wickham, tá? Que é o cara que escreveu aquele livro R for Data Science, tá? E o pacote de Ply, tá? E ela baseia-se em camadas. Você vai sintetizar da seguinte forma: você inicializa sempre a função ggplot, tá? A função ggplot vai ser sempre inicializada no começo, e depois você descreve qual é a base de dados, tá? Aqui, data, df, e disse a estética. A estética está relacionada, por exemplo, aos eixos, quais são as variáveis dos eixos, e se você quer adicionar, por exemplo, alguma cor ou algum grupo, tá? Ou preencher a cor referente a cada categoria, certo? Você pode salvar esse gráfico aqui, né, essa camada em P, e sair adicionando outras camadas. Essa primeira camada é só para você descrever qual vai ser os dados utilizados e a estética. Depois você vai adicionando camadas, como por exemplo um gráfico de pontos, né, de dispersão. Então, se você quiser adicionar, você vai pegar o P que foi salvo aqui mais Geom Point. Então ele vai plotar aqui um gráfico de dispersão, tá? Com os pontos a partir dessas informações: x idade e y base de cálculo anual. Aí veja que esse comando ele pode ser escrito com P, né? Então eu poderia também não escrever salvar em P e escrever diretamente, ou seja, eu escrevo aquela parte primeira camada mais a segunda Geom Point, tá? E aí surge a pergunta: é possível modificá-lo? Sim, a questão dos eixos, né? Você pode alterar o que está escrito nos eixos a partir da função labs. A função labs ela recebe título, que você vai alterar o título do gráfico, recebe x, que vai receber o rótulo de x, e y, o rótulo de y. Tá? Aí vamos inicialmente visualizar a distribuição das variáveis. E antes de começar os gráficos, deixo claro que todo o processo de criação dependerá do tipo da variável, né? Se ela é quantitativa ou qualitativa. Normalmente, se ela for qualitativa, você vai ter que trabalhar com um gráfico de barras, tá? Então vamos iniciar por eles.
O gráfico de barras é simples e intuitivo visualmente. Normalmente esse tipo de gráfico apresenta as barras verticalmente, tá? Quando a quantidade de elementos em cada classe sendo representada pela altura da caixa. Você pode também representá-la, obviamente, de forma vertical, tá? Horizontal ou vertical. Tanto faz, fica a seu critério. Tá? E aí vamos visualizar primeiro o gráfico de barras para o sexo. Como é que a gente faria isso? Então vamos escrever a primeira camada, tá? ggplot, vou dizer o que os dados é df, lembrando que os argumentos, se estiverem na ordem correta da função, você não precisa, então você pode omiti-lo. Nesse caso eu vou deixar a primeira vez, tá? Para vocês visualizarem. Tá? E mapping, que é para você fazer o mapeamento da estética. Tá? Então eu vou colocar no eixo X os dados sexos, tá? A variável sexo, e em seguida eu vou adicionar aqui o gráfico de barras. E aí a gente tem a nossa vista, o gráfico de barras, né? A barra está vertical aqui, e a gente tem no eixo Y a quantidade, tá? A quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Então nesse caso aqui em específico, a nossa base apresenta mais mulheres do que homens, certo? E aí eu deixo o primeiro exercício para vocês. Faça um gráfico de barras para as faixas etárias, tá? Então tentem fazer esse gráfico, basicamente você vai mudar só a variável. Então esse gráfico de barras é simples, vamos incrementar alguns artifícios visuais, como cores, né? Eu quero, por exemplo, diferenciar aqui as cores entre os sexos. Então para isso você adiciona dentro da função AES, que é a estética, o argumento fio, que ele preenche com uma cor. Aí você tem que dizer qual é a variável que vai ser utilizada. Obviamente essa variável tem que ser uma variável categórica, né, de categoria, qualitativa. A gente vai colocar o próprio sexo. Então agora vamos adicionar a variável P. Então eu vou chamar aqui P, eu vou criar a variável P que vai receber o gráfico. Então vai receber ggplot, né? Agora não vou colocar os argumentos porque veja que os argumentos estão na ordem data, depois é o mapping. Então o data vai ser o df e o mapping vai ser a estética, né? Em que x vai receber o sexo e vai ser preenchido com as cores a partir do sexo. Tá? Além disso, vou adicionar aqui o geom bar. Tá? Então eu salvei, tem um objeto aqui P, que é o gráfico. Mas para visualizá-los é só colocar P. Então em seguida a gente tem o nosso gráfico já colorido. Tá? Ele apresenta uma legenda descrevendo aqui a cor para cada sexo. Neste caso específico a gente não precisa dessa legenda, haja vista a descrição dos sexos, as categorias dos sexos já estão aqui no rótulo, né, rotuladas no eixo X. Tá? Então para esse caso específico a gente poderia remover, tá? Vou mostrar em seguida como a gente vai remover esse tipo de legenda, tá? Mas agora vou pedir outro exercício para vocês, para praticarem. Faça o gráfico de barras para faixas etárias, preenchendo as cores por sexo. Tá? Então você vai colocar a variável faixa etária no eixo Y. Então, ao invés de colocar X recebe faixa etária, você vai colocar Y recebe faixa etária. Ou seja, as barras vão estar no formato horizontal. Tá? E vai adicionar a cor, né, por sexo. Certo? Então você vai ter lá o fio recebendo a variável sexo. Aprendido como se cria as cores, vamos agora aprender a remover essa legenda. Ela é desnecessária, né? Tendo em vista que para esse nosso gráfico simples aqui, os rótulos das cores já estão descritas por sexo aqui no eixo X. Então, a gente tem o objeto P, veja só que o objeto P já é o gráfico, né? E o que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer é adicionar ele, tá? O guides, a função guides, tá? Essa guide, se eu coloco aqui fio, é a legenda do sexo aqui. E vou colocar isso como false, tá? E aí vou plotar. Veja que em seguida eu não salvei em P isso, certo? Eu poderia salvar que P recebe o P mais o guides false. Essa questão eu estou pedindo só para nos mostrar, fazendo só o print aqui disso. Então ele cria o gráfico sem a legenda, porque nesse caso é desnecessário. Sim, esqueci de dizer um detalhe, aqui é importante. Se você quiser verificar a quantidade de objetos por classe, você pode utilizar a função, né, table. Né? Então, se você usa table para os dados de sexo, né, você vai verificar aqui a quantidade de classes para cada sexo. Então, feminino tem 462, masculino tem 287. E aí a pergunta é possível adicionar, tá? É possível adicionar a nosso gráfico
a quantidade, né, 462 na barra feminina e 287 na barra masculina, sim, o ggplot tem uma função chamada geom_text, que você adiciona texto ao gráfico, tá? E a gente pode colocar dentro dessa geom_text a estatística, tá? A estatística receberia a quantidade aqui, count, que count diz a quantidade, tá? E dentro disso, a gente pode também colocar o parâmetro de localização, o vjust, né? Ou seja, referente ao nível em que será apresentado o texto, tá? Além disso, colocaremos a estética, tá? E aí, por padrão, esse aqui é um pouco complicado de entender no início, mas assim, dando continuidade ao curso, praticando, vocês vão absorver. Então o label seria, né, qual é de fato o rótulo que você está querendo colocar. O rótulo é a função count, que vai estar descrevendo a quantidade para cada classe. Tá? Então vamos ver aqui como proceder isso. Então eu tenho P, né? P, eu vou remover essa legenda aqui, tá? Então no gráfico anterior eu vou dizer que P recebe P sem a legenda para o sexo, tá? Para os sexos das cores. E vou dizer, ó, P vai receber, tá? geom_text, a gente vai adicionar aqui um texto, tá? Ao gráfico, em que a stat aqui, ou seja, qual é a estatística que eu vou colocar é count, tá? E vou apresentar isso de forma estética de que maneira? Aqui o label, tá? Vai ser o count, nem colocar esses dois pontos para de fato descrever que aqui tem uma função já pré-implementada. E o vjust vai ser igual a 0, tá? Veja que agora a gente tem, a nossa vista a quantidade de classes, né, de observações para cada classe, 462.287. Não está legal porque está em cima, né, está bem coladinho com a base. É possível alterar sim o parâmetro. Se a gente coloca um número maior, ele vai subir, né? Ou seja, e se você colocar menor, ele vai descer, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar no valor negativo, tá? Para ele subir, certo? O valor positivo ele desce, o valor negativo ele sobe. Então vamos copiar esse gráfico, essa função, tá? Comando, e vou colocar aqui -1. Se eu coloco -1, ele sobe muito, né? Até desaparece aqui o 462. Se eu colocar -2, ele vai subir mais ainda, né? Então no caso eu tenho que colocar um número próximo de entre 0 e -1. Então vamos colocar aqui vamos deixar -1 aqui, tá? E aqui abaixo eu vou copiar, tá? O mesmo gráfico, vamos dizer aqui, com -0.5. O -0.5 parece que está numa posição ideal, certo? E vou adicionar mais um detalhe aqui, tá? Eu vou colocar, tá? Vou criar o gráfico novamente e quero adicionar um contorno, tá? À nossa barra, certo? E esse contorno vai ser um contorno preto. Então vamos criar esse gráfico do zero para vocês visualizarem com o contorno. O contorno a cor vai ser preta, né, e vai vir dentro de geom_bar. Então vamos iniciar a partir de ggplot. Utilizamos os dados dentro de df, né? A estética vai ser que o x receberá sexo, a cor receberá sexo, né? O preenchimento da cor. O geom_bar vai receber a cor aqui, né, black, então ele vai preencher com a cor preta a barra, tá? Em seguida vamos adicionar o texto geom_text, que vai receber a estatística, né, count, certo? Com a estética do rótulo aqui da função count, né? E o vjust vai ser de -0.5, tá? Em seguida vou remover guides, o fio, né? Ou seja, vou remover aqui o rótulo da cor dos sexos. Então, por fim, a gente tem um gráfico aqui mais elegante, né, em que você tem um contorno preto, tá, juntamente com a quantidade de observações para cada classe e as cores distinguindo, tá, distinguindo as cores, as classes. Então esse é um gráfico já que foi bem melhor em relação ao primeiro, tá? Então agora é sua vez de praticar. Eu vou pedir como exercício que vocês façam um gráfico de barras para o estado civil, seguindo o mesmo passo a passo realizado na construção desse gráfico que eu fiz, tá? Utilize os blocos de código a seguir. Então você tem no exercício 1, faça o gráfico de barras para o estado civil em escala cinza. Depois adicione cores, né, da mesma forma.
Essas cores vão ser adicionadas, tá? A partir do próprio Estado Civil, certo? Depois remova a legenda das cores. Em seguida adicione a quantidade acima da barra, tá? E por fim adicione o contorno preto à barra e termine o gráfico semelhante a esse gráfico do sexo, exceto que estará tratando do Estado Civil, tá? Agora, tem um detalhe interessante. Se eu quiser ordenar, né, de forma crescente, isso aqui é uma coisa que pode ser realizada, vamos dizer, de uma maneira bem interessante, né? A gente pode ordenar as nossas barras, certo? Isso nós veremos no encontro síncrono, tá? A gente vai discutir um pouco sobre essa questão da ordenação e vocês vão aprender de fato a ordenar, tá, as barras de forma crescente ou de forma decrescente, tá? Então, de uma maneira geral, você já tem um suporte para fazer um gráfico de barras bem já elaborado, tá? E no encontro síncrono vai ficar melhor ainda. Partimos para o histograma. O que é que o histograma trata? O histograma trata de mostrar a distribuição, certo? Dos dados. Então você vai ver a partir de intervalos, então você constrói intervalos de valores, de forma como a gente fez na faixa etária, né? Você está construindo um intervalo de valores e você tem a quantidade de observações para cada intervalo, certo? É um método de estimação de distribuição também, não paramétrico, certo? É um método mais simples de estimação porque você de fato tem como ali determinar a quantidade de intervalos, tá? Ou a largura do intervalo. Então ele descreve o comportamento dos dados do ponto de vista da sua distribuição. O ggplot possui uma função que vai criar esse gráfico de histograma chamada geom_histogram, certo? Então vamos fazer o histograma aqui da variabilidade. Então eu vou chamar aqui, ó, vou fazer agora utilizando o pipe, né? df, chamo ggplot, né? Mostra a estética, em que x, né, vai receber aqui a idade. Na verdade eu não preciso colocar x, tá? Porque o histograma já vai ser descrito. Em seguida, vou criar o geom histogram, né? E aí ele vai mostrar para mim no histograma que por padrão tem a quantidade de intervalos igual a 30, certo? Então ele faz uns 30 intervalos aqui, né? Ele cria 30 intervalos, conta a quantidade de dados em cada intervalo desse. Aí aqui você verifica que tem a quantidade de observações para cada intervalo. Então é uma distribuição, né, que nos apresenta aqui um formato um pouco simétrico. A gente não vê tanta assimetria nessa distribuição, tá? E aí esse tipo de bins aqui igual a 30 pode ser alterado? Sim, né? É a quantidade de intervalos, a gente pode alterar, tá? Ele está como 30. Se a gente aumenta a quantidade de intervalos, o gráfico vai ficar mais ruidoso. Se você reduz, ele vai ficar menos ruidoso e mais uniforme, certo? Então, vamos fazer esse gráfico, tá? Identificando a quantidade de intervalos para você ver onde é que você adicionaria. Então, você tem df, ggplot, né? A estética vai ser idade, certo? Em seguida, o geom histogram, né? Em que o bins vai ser igual a 30. Então é o mesmo gráfico a seguir, acima, certo? Se a gente quiser fazer agora um gráfico mais uniforme, a gente reduz, né? Ou seja, mais concentrado. Então vamos colocar aqui o bins igual a 10. Então temos dados, ggplot, a estética vai ser em idade, em seguida eu vou adicionar o geom histogram com bins igual a 10. Verifique que o gráfico agora ficou mais uniforme. Se eu coloco 50, ele vai ficar bem ruidoso, né? Apresentando alguns, porque você tem muitos intervalos, aí você vai ter esse ruído aí decorrente dos dados, tá? Se a gente coloca 5 aqui, vai ficar bem padronizado, bem uniforme, né? Ou seja, pouquíssima variação. E você coloca 3, ó, verifica que quase não tem, e aí você não consegue descrever quais as informações que você tem aqui à sua disposição. Talvez entre 15 aqui e 20 fosse o ideal. Eu vou colocar 10, tá? Só para deixar aqui verificar, e você verificar que tem um comportamento quase que uma distribuição normal, né? É sua vez de praticar. Quero que você faça 3 histogramas para variar a idade com as quantidades de intervalo 15, 40 e 50, tá? E qual desses gráficos você acha que ficou melhor apresentado, né? Bem, certo que você aprendeu a plotar um histograma,
Agora vamos adicionar um pouco mais de complexidade. E com o que vai se tratar essa complexidade? Bem, vou mostrar a vocês que a gente pode colocar o preenchimento das cores, né? E em seguida a gente pode também colocar uma transparência. A transparência vai ser descrita aqui em alfa, para você conseguir visualizar a sobreposição, certo? Porque você vai criar um histograma com cores diferentes para cada sexo. Então vamos lá, vou chamar df ggplot2, que é a estética, é idade, né? O x, vou até colocar aqui o x recebe idade, né? E o fio recebe sexo. Em seguida vou adicionar o geômetro histograma, né? Tá? Você vai ver que não tem, aqui você tem o mesmo histograma lá. Vou até colocar um bins igual a 20, por exemplo. E aqui você não tem como visualizar, né, se de fato o masculino está só nesse nível aqui em relação ao feminino. E não dá para ver as diferenças muito nitidamente. Você pode adicionar aqui o alfa. O alfa é o grau de transparência, tá? E obviamente ele é inverso, tá? De 0 a 1, sendo 1 ele é assim sem transparência, tá? E 0 totalmente transparente. Então se a gente coloca 0, ele fica bem transparentezinho. Se você coloca aqui, na verdade entre 0, né? Se você coloca aqui 0.5, ele fica no meio termo, tá? 0.7 talvez fosse um grau melhor de transparência, né? Que você consegue verificar aqui. Obviamente o masculino está sobreposto. O ideal é que você fizesse dois gráficos, né, de forma paralela aqui, um ao lado do outro, e você conseguisse visualizar, né, a descrição de cada dado. Ou então você conseguisse criar aqui um kernel da distribuição, né, que seria um gráfico suavizado desse histograma, certo? Aí você via claramente vamos dizer assim, um nível em que cada intervalo desse assume referente à quantidade de observações, tá? Veja que a gente coloca aqui a quantidade de alfa, né? Quanto mais elevado, menos transparente, certo? E aí você vai, o gráfico não ficou legal, né? A gente pode também colocar, tá, essa posição identity. Quando a gente coloca essa posição identity, veja que vou copiar esse comando para acelerar um pouco aqui o processo. E esse identity que a gente coloca dentro do histograma, ele vai descrever bem claramente, né, posição aqui, ó, position, identidade, ele vai conseguir deixar claramente a posição, tá? Veja que nesse caso aqui o masculino não está tratado realmente como ele é. Veja que no gráfico a seguir o masculino em alguma posição aqui supera o feminino. Aí nesse gráfico você não consegue visualizar, tá? Ele não está perfeito, ele não está legal a visualização. Então eu peço que vocês adicionem quando forem fazer esse gráfico, ou então façam gráficos paralelos, como eu disse anteriormente, um do lado do outro, tá? Adicione a função position, né, que recebe identity, então você vai conseguir colocar sobreposto, né, e verificar o tamanho da distribuição em relação a outra, a sua forma, histograma, tá? Tem colocado como exercício, mas eu preferi mostrar, certo? E eu peço agora que vocês criem um histograma da base de cálculo, certo? Anual, para os estados civis, solteiro e casado. Então você vai fazer o filtro, né, solteiro e casado, usando cor, tá, e transparência. Eu quero que vocês coloquem a cor e transparência. A alfa transparência vai ser de 0.6 e diga se a distribuição é diferente entre as classes, tá? A gente não pode afirmar com estatisticamente significante, né? Só se fizer um teste estatístico você vai ver na última aula como fazer. Mas por enquanto você consegue ver com os dados apenas, tá? Apenas com esses dados descritivamente se as distribuições são diferentes. E aí partimos para o próximo gráfico, né, formato de gráfico, que é o gráfico boxplot. Ele é um chamado diagrama de caixa, tá? Ele representa a distribuição dos quartis, né, mínimo e máximo, o primeiro quartil, o segundo quartil com mediana, o terceiro quartil que é 75%, apresenta um mínimo e máximo com base em 3 desvios padrões, tá? A função para plotar o boxplot é chamada de geom_boxplot e ela pode ser utilizada para variáveis quantitativas. Vamos fazer para a base de cálculo anual, tá? Então eu vou chamar aqui df, em seguida ggplot,
né? O ggplot vai receber a estética de base cálculo anual, e em seguida vou adicionar aqui o geom boxplot, né, para construir o boxplot do nosso gráfico. Ele removeu 5 linhas aqui porque tem valores não finitos, que possivelmente foram os dados aí INA, tá? Os dados que a gente não tinha feito o filtro, né? Ou algum tipo de problema que foi detectado. E em nosso caso, esse boxplot, ele mostra aqui, ó, um valor mínimo do nosso em relação a 3 desvios padrões, tá? O máximo, tá aqui o ponto máximo em relação a 3 desvios padrões. Então, superando isso, você pode considerar essa aqui como pontos outliers, né? Estão fora da curva, né? Ou seja, fora do padrão dos dados, de uma forma geral. E você tem aqui o primeiro quartil, essa primeira parte da caixa, são 25% dos dados. Essa linha mais grossa, a mediana, 50% dos dados. Essa terceira aqui, ó, é 75% dos dados. Então, você tem um comportamento da distribuição. Esse gráfico é muito utilizado para analisar dados, certo? E o que a gente pode concluir deste boxplot é que a distribuição, né, é muito assimétrica à direita, tendo em vista que o primeiro quartil e a mediana estão muito próximos, ou seja, o quartil de 25%, né, o ponto que acumula 25% dos dados, ele está muito próximo do ponto que acumula 50% dos dados. Então, entre 0 e 50% você tem uma diferença pequena, mas entre 50 e 75 é uma diferença muito grande, né? Veja que é o tamanho aqui dos dados. Então, ela tem uma assimetria, certo? Muita concentração de dados, né? E conclui-se, né, que ela é assimétrica, pois a mediana está muito próxima do primeiro quartil. Além disso, verificamos alguns outliers dispostos à direita, né? A gente pode fazer esse boxplot também colocando aqui a cor por sexo. Então eu vou chamar df ggplot, a estética x é igual à base de cálculo, né? Você pode colocar em y também, tá? Pode colocar ele em pé. E o fio é o sexo. Em seguida eu vou adicionar aqui o geom histogram, né? E aí ele vai... Opa, histogram não, desculpa. Boxplot. E aí ele vai criar dois boxplots, né? O boxplot do sexo masculino e o boxplot do sexo feminino. Nesse caso aqui, pessoal, eu recomendo que vocês deixem a legenda, né? Porque pelo menos você vai ter que verificar aqui o que significa cada cor. Então aqui no caso em questão, o sexo masculino tem uma distribuição visivelmente diferente da distribuição do sexo feminino, né? Em relação à base de cálculo anual. Enquanto que do sexo masculino você tem consideráveis outliers, tá? Que no sexo masculino até aqui a gente não verifica nenhum, certo? Aí note que essas diferenças são parâmetros do sexo, sendo que a gente não pode afirmar estatisticamente, tá? Significante, né? Agora é sua vez, plot o boxplot de base de cálculo anual, tá? Desculpa, aqui não é mensal, anual, por estado civil. Então você vai colocar aqui as cores ao invés de ser sexo e estados civis. Então você vai ter mais de 2 boxplots, né? Você tem mais de 2 estados civis. Tá? Aí você faz o teste se você quer plotar ele no eixo X ou no eixo Y. E a pergunta que eu faço é: há diferenças, para vocês refletirem, há diferenças da base de cálculo para os estados civis? Nesse sentido, haveria necessidade de realizar algum teste estatístico para confirmar esse pensamento, tá? Então, se você só pode responder isso do ponto de vista inferencial, estatístico, caso você faça algum teste, né? Isso aqui é só para explorar aqui visualmente. Epa, aqui tem alguma diferença gritante, né? Aí você confirma com o teste estatístico, tá? E aí, por fim, eu peço que você elabore um boxplot da base de cálculo anual segregada para sexo e estado civil. Sexo vai receber fio, tá? E estado civil vai receber aqui, quero que você coloque estado civil, a cor, tá? Então, vai ser preenchido pela cor, pelo sexo, né? E o estado civil vai preencher o contorno da barra. Na verdade, é possível fazer das duas formas, tá? Eu acho que ficaria melhor de fato o fio no estado civil, que você teria mais de 2 cores, e os contornos pelo sexo, né? Nesse caso, você teria 2 contornos, ele conseguiria identificar melhor. Então, para cada
estado civil, você teria do sexo feminino e sexo masculino, tá? E aí você analisa esses dados, se os estados civis e relação ao sexo também estão variando ali a base de cálculo anual, tá? E por fim a gente termina discutindo um pouco só sobre a explicação do encontro síncrono. No encontro síncrono eu vou responder essas atividades e vou mostrar para você também mais algumas funcionalidades, tá, interessantes do pacote ggplot2 que poderemos utilizar, certo? Então, normalmente você vai trabalhar aí com o pacote dplyr, com o pacote ggplot, interagindo entre esses dois, certo? Lembre-se que vocês podem fazer filtro e combinar também, criando variáveis, fazendo filtro, criando variáveis para plotar gráficos e mais bonitos, mais elegantes e mais claros, né, para você poder analisar a sua base de dados, tá? E aí, obviamente, não é responder nenhuma pergunta, né, mas é formular questões, tá? Essa análise exploratória que a gente faz, ela não tem a finalidade de responder nenhuma pergunta, ela tem a finalidade de entender o comportamento e gerar questionamentos acerca dos dados. Tá? A partir disso, o que é que a gente pode se questionar, né? Peraí, será que haveria de fato uma diferença aqui na base de cálculo, né, entre o sexo masculino e feminino, e por quê? Né? Onde é que está essa diferença? Será que essa diferença varia entre os estados civis, ou entre a carreira, ou entre o tempo de serviço? Né? Você tem outras variáveis que estão impactando. Então são perguntas que você pode fazer, tá? E responder em seguida com algumas técnicas estatísticas da parte inferencial, né? Você tem modelos, você tem testes estatísticos e eles podem te ajudar nesse processo. Então por hoje é só, né? Agradeço mais uma vez a presença nessa aula, presença, né, que seria assistindo o curso, e espero vocês no encontro síncrono na sexta-feira. E até breve.